Bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Nós, na nossa última aula, estávamos a desenvolver o core da nossa app. Nós chegámos à conclusão que a nossa app vai ter um processamento do input do utilizador, vai executar um conjunto de operações internas com base nesse input, depois vai alterar o estado do programa e, finalmente, vai apresentar os resultados. Nós vamos ter que começar a desenvolver cada uma destas partes. Agora, se nós quisermos seguir por uma abordagem naive, uma abordagem simples, nós podemos chegar aqui, semelhante ao que nós já fizemos noutros vídeos para trás, nos vídeos de introdução à programação, podemos ir logo buscar o input do utilizador. Então fazemos algo do tipo. Criamos uma variável chamada input, vamos à consola, vamos fazer um readline, e depois, com base no input fornecido do utilizador, podemos fazer algo do tipo: se o input for igual a add video, aliás, podemos fazer assim: se o input começar com a string add video, então é o comando add video. Se o input começar com, por exemplo, delete video, então aqui dentro fazemos o processamento de apagar um vídeo. E vamos por aí fora adicionando os diferentes comandos que nós queremos processar. Podemos também ter por exemplo, um list que mostra todos os vídeos. Pode-se chamar list videos, por exemplo. E adicionamos aqui mais um processamento. Isto está tudo em ordem. Podemos fazer assim, podemos implementar o nosso programa assim, mas isto não está implementado da melhor maneira possível. Porquê? Porque quando nós estamos a desenvolver um programa, nós devemos respeitar uma regra muito importante no desenvolvimento de software, que é separar em classes diferentes a responsabilidade das coisas. Ou seja, neste caso, nós estamos na classe app, e a classe app, de acordo com o que nós pusemos aqui, ela é responsável por fazer tudo. Ou seja, se nós fôssemos implementar toda a funcionalidade do nosso programa dentro da classe app, nunca mais sairíamos daqui. Íamos ficar com imenso código aqui dentro. Imenso código, nunca mais acabava, e seria muito difícil de entender o nosso programa e difícil de mantê-lo. Ou seja, uma das regras basilares da programação é separar as coisas em blocos diferentes, em classes diferentes, cada uma delas com responsabilidades diferentes. E ir separando as coisas, bocado a bocado, até elas ficarem todas organizadas em classes diferentes. E esse processo de separação das coisas e de organização das coisas, que é algo que é gradual à medida que se vai desenvolvendo o software, chama-se de refactorização de código. É esse o termo que se utiliza. Ou seja, nós temos aqui uma parte do nosso programa que é importante implementar, que é responsável por obter input do utilizador e processar esse input. Por isso, em vez de estarmos a fazer isso dentro da classe app, vamos fazer dentro de uma classe diferente. O que nós vamos fazer, em primeiro lugar, é adicionar aqui um novo projeto. Se chamar contoso.videoclub.io input-output. Eu venho já aqui com uma classe 1, nós não queremos esta classe. E agora aqui dentro vamos adicionar uma classe que vai ser responsável por processar o input do utilizador. Vamos lhe chamar input parser. Ok? Vamos declarar a classe como pública e vamos criar um método public void parse
recebe um comando. Aliás, um input. Assim está melhor. Agora, nós podemos voltar novamente à nossa app. E podemos pegar neste código aqui, tirá-lo daqui e pô-lo dentro do nosso input parser. Certo? E agora, dentro da nossa app, podemos criar um input parser. Oi, preciso de uma referência para o projeto. Ok. Temos o nosso input parser e agora input parser.parse. E passamos-lhe o input. Certo? Pronto. Passamos a responsabilidade de parsear o conteúdo para dentro desta classe. Já está melhor. Agora, nós temos de nos perguntar também, será que faz sentido, dentro da classe app, termos esta instrução aqui de fazer o readline da consola? Será que é a classe app que é responsável por fazer isto? Eu diria que não. Então vamos passar esta instrução também para dentro do nosso input parser. Capaz de fazer mais sentido aqui dentro. Ou seja, ele já não recebe um input. Certo? Talvez o nome input parser não seja o nome mais feliz de todos, porque ele não está a parsear o input. Ele talvez esteja a ler o input. Por isso vamos fazer-lhe um rename. Input reader. Parece mais interessante. Ok? Agora a nossa classe chama-se input reader. Input reader. E agora aqui na nossa classe, em vez de chamar parse, temos de chamar este método readInput. Ok? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um console.readLineInput e depois vai verificar se ele pertence a qualquer uma destas instruções aqui. Está melhor. Agora, tipicamente, quando nós temos código que está estruturado desta maneira, em que temos um if, um else if, outro else if, por aí fora, isto vai crescendo à medida que queremos ter mais comandos. Por exemplo, comando edit video. Tipicamente, esta implementação não é a melhor implementação possível. Quando vocês veem código com esta estrutura, if, else if, else if, else if, else if, por aí fora, tipicamente o vosso código não está da melhor maneira possível. O mesmo acontece quando vocês têm switch case. Eu também não gosto muito do switch case, em certos casos faz sentido utilizá-lo, mas de modo geral ele é muito mal utilizado. A mesma coisa que com os ifs e os else ifs, principalmente quando eles tendem a crescer desta maneira. Ou seja, aqui o que é que vocês fazem? Nós queremos delegar novamente a responsabilidade de determinar o que é um comando. O que nós vamos fazer é, em vez de ser este input reader a determinar se o input corresponde a um comando da aplicação, ele vai delegar novamente essa responsabilidade para outra classe. Como é que nós fazemos isso? Fazemos da seguinte maneira. Vamos adicionar aqui mais um projeto. Contoso e a club.commands. Ok? Temos agora um projeto aqui, que é um projeto que vai conter comandos lá dentro. E vamos adicionar aqui uma classe chamada addVideoCommand. Ok? Vai ter aqui um método chamado public bool
recognize command input, e ele vai verificar o seguinte: se o input ponto começar com add video, então devolve true, else devolve false. Nós podemos melhorar esta verificação mais à frente. Para já é o que nós temos, é isto que faz sentido. Já não posso alongar muito mais. Agora voltamos aqui ao nosso input reader. Reparem que nós agora dentro do input, dentro do project.io, vamos ter que adicionar uma referência para commands. Vamos fazer isso. Ok. Então aquilo que eu vou fazer é, em vez de ter esta verificação, eu posso fazer algo do tipo var add command new add video ok, e eu verifico aqui if add command.recognize command input, então process command. Este process command pode também estar dentro do add video command. Por exemplo, vamos chamar algo do tipo public void execute. E aqui temos a implementação process command. Então aqui, em vez de ter a implementação dentro do input reader, não faz sentido ter a implementação dentro do input reader, se formos a ver bem. Podemos fazer só add command.execute, certo? E agora, se quisermos adicionar mais uma classe diferente, por exemplo, delete video command, vamos fazer uma implementação muito parecida com o add video command. Só que aqui o input, em vez de começar com add video, vai começar com delete video. E agora aqui no meu input reader pode ser algo do tipo, adiciono aqui novamente um var delete command igual a new delete video command. E depois aqui faço if delete command ponto recognize command input, então delete command ponto execute. Agora, olhando para isto, nós não estamos a conseguir fugir muito desta estrutura do if, do else if, por aí fora. Ou seja, apesar de já termos delegado a implementação da execução do comando para dentro do comando em si, nós não estamos a conseguir fugir desta estrutura e nós queremos fugir dessa estrutura. Para fugirmos dessa estrutura, vamos fazer uma coisa nova. Vamos utilizar interfaces. Eu ainda não falei sobre interfaces em vídeos anteriores. Interfaces são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações em C#. Eu adoro interfaces. Na minha opinião, interfaces são muito mais benéficas de utilizar do que a herança típica. Eu já falei bastante sobre a herança antes. Ainda não falei sobre interfaces. Vamos ter muito tempo para falar sobre interfaces. Mas, no fundo, para dar um resumo muito por alto do que é uma interface é um pedaço de código que especifica um contrato que uma classe que implementa essa interface deve respeitar. Ou seja, se uma classe implementar uma interface, ele respeita o contrato dessa interface. E o que é que isso quer dizer? Vamos ver isso na prática. Vamos aqui ao nosso projeto de commands e vamos adicionar um item que vai ser uma interface
e vamos lhe chamar essa interface iCommand. Ok? Interface pública. E o que é que esse iCommand vai ter? Vai ter um método bool recognize command que recebe uma string do tipo input e vai ter um void execute. Ok? Isto é a minha interface iCommand. Agora, reparem que eu não pus aqui, reparem que eu não especifiquei a acessibilidade a estes métodos, como por exemplo pôr aqui public e aqui protected. Se eu tentar compilar isto, vamos ver o que é que acontece. Ele dá-me erros de compilação. No fundo, ele está a dizer que eu não posso declarar o nível de acessibilidade numa interface. No fundo, a única coisa que eu posso declarar numa interface é aquilo que as classes que implementam esta interface devem conter. E eu posso declarar uma interface tanto métodos como properties. Posso pôr uma property do tipo string, por exemplo, name. Posso fazer algo deste tipo. Agora, todas as classes que implementarem a interface iCommand têm que ter uma property name e têm que ter dois métodos, recognize command e execute command. Mas eu só quero estes dois métodos, não quero a property. E agora eu vou aqui ao meu add video command e vou dizer que ele implementa a interface iCommand. Se eu não tivesse estes dois métodos implementados, vou fazer aqui só um cut a isto, ele ia se queixar a dizer, olha, a tua classe que herda da iCommand tem que implementar a interface iCommand, ou seja, eu não consigo compilar o meu código desta maneira, e eu posso, por exemplo, dizer, olha, então implementa-me a interface iCommand. E aquilo que ele vai fazer é, vai adicionar à minha classe iCommand dois métodos, isto é o Visual Studio a trabalhar, ele adicionou dois métodos à minha classe, um chamado recognize command e outro chamado execute, que lá dentro lançam simplesmente uma exceção a dizer, olha, este método não está implementado. Se tu tentares chamar, ele não está implementado. Como nós já tínhamos dois métodos que tinham essa assinatura, nós podemos voltar a pô-los aqui e agora isto continua a compilar. Fazemos o mesmo para o delete vídeo, implementa a interface iCommand, isto continua tudo bem. E agora, voltando aqui ao nosso input reader, agora é que isto se começa a tornar interessante. No momento em que eu tenho uma interface iCommand que me abstrai da implementação do comando em si, mas diz-me apenas que um comando tem que ter um método chamado recognize command e um método chamado execute, então eu posso abstrair-me dos comandos em si e não ter que estar a fazer isto tudo if, else if, por aí fora. Aquilo que eu vou fazer é o seguinte, reparem, eu vou ter uma lista do tipo iCommand, chamada commands, ok? E depois a essa lista eu vou adicionar vários comandos. Vou adicionar um new add video command, vou adicionar um new delete video command e outros comandos que eu considero importantes para serem reconhecidos pelo input reader, certo? Eu posso ter aqui mais comandos no meu projeto que não estejam declarados no input reader. Pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, depende daquilo que vocês estão a implementar. Vamos adicionar aqui mais um comando. List videos command. Vai implementar a interface iCommand também. Ele aqui no recognize command, vamos
buscar este código. Se isto começar com list videos, então o comando é reconhecido. Vamos adicionar aqui à nossa lista de comandos o nosso new list videos command. Reparem o quão mais limpo está o código a aparecer neste momento. E agora, como é que eu vou reconhecer aqui o input? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um for each, var command in commands, if command ponto recognize command input. Então podemos aí fazer, por exemplo, um command ponto execute. Ok? E podemos fazer um break também para sair do for. Certo? Reparem como o código ficou muito mais limpo. Eu agora não preciso ter mais if, else, ifs por aí fora no meu código. Se eu quiser ter mais um comando, eu preciso declará-lo apenas aqui no meu projeto de comandos, adicioná-lo à minha lista de comandos e depois ele vai ser reconhecido automaticamente. Se eu... vamos só pôr isto a funcionar. Vamos adicionar aqui um console.writeLine. Este é o add video command, então vamos dizer add video command recognized. Ok? No delete video vamos pôr a mesma coisa. Delete video command recognized. List videos. List videos command recognized. Vamos à nossa classe app. Temos o nosso input reader. Input reader ponto read input. Ok? Vamos executar o nosso projeto. E agora vou fazer algo do tipo add video command recognized, delete video command recognized, list videos command recognized. Ou seja, nós aprendemos muitas coisas hoje e eu vou explicar melhor nos vídeos seguintes vários conceitos que estão por trás daquilo que nós fizemos. Um dos conceitos que está por trás daquilo que nós fizemos, se entretanto quiserem pesquisar sobre o assunto, é o padrão de desenho command. Chama-se padrão de desenho command. É o command pattern. Foi algo que eu apliquei aqui, utilizando esta interface que tem este execute método. Eu vou explicar melhor o que é esta história dos padrões de desenho e o que é esta história do padrão command que eu apliquei aqui. Mas vocês conseguiram perceber que com uma pequena alteração ao nosso código, com alguma refactorização ao nosso código e com alguma delegação de responsabilidades dentro do nosso código, em vez de fazer tudo no mesmo sítio, passar essas responsabilidades para sítios diferentes, nós conseguimos ter um código bastante mais limpo. Uma coisa que nós também podemos fazer, se olharmos para este código, agora só para fecho deste vídeo, vocês vão reparar que o read input não me parece ser, provavelmente, o melhor sítio para executar o nosso comando. No fundo, o read input, a única coisa que ele faz é ler o input. Por isso, talvez faça sentido o nosso read input, em vez de devolver void, devolver um iCommand, ou seja, ele lê o input e devolve o command. E aqui, se ele reconhecer o command, ele vai fazer um return command. Se não, não faz nada. Certo? Agora,
Reparem que ele está a dizer, olha, tu não estás a implementar bem este método porque ele pode passar por isto tudo e não devolver nada. Por isso, duas uma, ou devolvermos um nulo aqui no final, se ele não detectar. E depois aqui no while, nós vamos ter algo do tipo var command igual a inputReader.readInput. E aqui podemos fazer... Eu acho que ele não conhece aqui... Vamos ensinar aqui uma referência para os nossos projetos. Ok, command.execute. Posso fazer algo deste tipo e antes disso tenho que verificar se o comando é diferente de nulo. Posso fazer isto assim, mas eu não gosto assim tanto de fazer isto, porque no fundo o nosso input reader parece que se não ler o input à primeira, então ele sai logo. Vai na volta, faz mais sentido que ele fique aqui parado até conseguir encontrar o input que faça sentido e só depois é que devolve o resultado da execução. Por isso vamos pôr aqui um while true. While true, ele vai andar à volta disto, a ler o input. Se ele não reconhecer o input, ele faz um console.writeLine command not recognized. Se ele encontrar, ele devolve o comando. E depois aqui na nossa app nós podemos fazer command.execute. Vamos experimentar o nosso programa finalmente. Blá blá, command not recognized, add video command recognized, delete video command recognized. Ok, pronto. Avançámos um bocadinho com o nosso projeto. Reparem que o nosso projeto já começa a ter, a nossa solução já começa a ter vários projetos lá dentro. Começamos a distribuir o código ao longo de vários projetos. Temos que reutilizar os nossos projetos em outros projetos. Temos que ter muito cuidado com a forma como nós organizamos o nosso código em projetos diferentes. Não se esqueçam que se o console app utiliza o command não pode utilizar o console app. Se eu tentar adicionar aqui uma referência para o console app, ele não me vai deixar. Ou seja, a forma como vocês distribuem o vosso código é muito importante, tem que ter muito cuidado com isso. Neste momento, eu estou contente com a estrutura disto, por isso parece-me que o programa está aí no sentido certo. À medida que nós formos evoluindo o nosso programa, nós vamos refatorizando o nosso código, vamos escrevendo as coisas que estamos a desenvolver para ter código mais limpo e vamos, à medida que vamos evoluindo, vamos falando sobre conceitos de programação, como, por exemplo, os padrões de desenho. É uma coisa que eu falei muito por alto neste vídeo e nos vídeos seguintes vou voltar a falar muitas vezes porque é um dos conceitos mais fundamentais para a programação orientada a objetos. Espero que estejam a gostar e continuem a seguir. Até já!